Bom dia, textos e coletâneas gerais MT7, o celibatário. Hoje, fazendo a leitura sobre o tema A Verdade sobre o Autismo. Título original: They Trust After Think, Fact versus Ficção. A verdade sobre o autismo, fatos versus ficção. O dadivar embasado na fé da aliança abraâmica versus condenação induzida pelo medo, o que é opressivo e negativo. Uma nota pessoal. Escrevi este artigo porque durante anos tenho visto doutrinas ao redor do assunto do dinheiro numa indução consideravelmente perversa. Pouco antes de escrever isto, ouvi o ministério dizer: o segredo do verdadeiro poder sobre o diabo é o dízimo, e o segredo de uma contínua relação com Deus é o dízimo. O que achei por demais preocupante é que numa igreja com umas 200 pessoas, ninguém a excitava, nem parecia reconhecer que o legítimo evangelho de Cristo estava sendo comprometido. Peguem as suas Bíblias, abandonem suas opiniões e vejamos o que ela realmente diz sobre este assunto. Tema o qual será lido em textos e coletâneas gerais MD7, o celibatário. Número 1. O dízimo antes da lei não era o rotineiro e era voluntário. Os dois exemplos do dízimo antes da lei em Gênesis foram inventos únicos, voluntários, envolvendo mais do que dinheiro. O exemplo de Abraão foi o dízimo entregue uma vez apenas, dos despojos de uma guerra, em Hebreus 7, versículo 2. Gênesis 14:20, visto como Abraão havia feito um voto de não tomar pessoalmente qualquer despojo dessa guerra. Em Gênesis 14, versículo 22 a 24, aparentemente ele dizimou o que pertencia aos outros, ou o que poderia em breve lhes pertencer. Nada existe na Escritura dizendo que Abraão tenha dado o dízimo de sua própria renda ou riqueza em tempo algum. Abraão recebeu uma bênção, em seguida deu o dízimo e aparentemente fez isto por um costume da sociedade sem qualquer mandamento divino para fazê-lo, sem qualquer mandamento divino para fazê-lo. Gênesis 14 e Hebreus 7, versículo 1. O exemplo único de Jacó dizimar foi prometido se Deus fizesse algo, e a Escritura não esclarece se Jacó de fato o cumpriu. Em Gênesis 28, versículo 22, de qualquer maneira, estes dois exemplos esclarecem que o dízimo antes da lei não era obrigatório, mas voluntário, visto como a Escritura antes da lei só registra incidentes onde o dízimo foi dado uma única vez na vida. Fica claro que ele não era uma prática rotineira, também tendo em vista que Jacó prometeu dizimar o que ele já havia ganho e possuía. Quer dizer, possuía totalmente, depois de pagar todos os custos e débitos associados que não foi tomado emprestado, ou falta pagar uma parte dele, nem que serve de penhor, nem que está hipotecado ou sob qualquer tipo de reserva de domínio. Entende-se que ele pretendia dizimar sobre os seus lucros. Isso é importante e discutiremos mais tarde. Sobre os lucros, os que procuram tornar o dízimo estritamente baseado em dinheiro obrigatório rotineiro, afirmando ter ele existido antes da lei, não estão ensinando
como ele realmente foi dado antes da lei. Notem ainda as seguintes escrituras, mostrando a natureza voluntária de como se ofertava antes da lei, em Êxodo 35, versículo 5, 21, versículo 22, 24 e 29. Entre aspas, tomai tu que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata, cobre. Exemplo, Êxodo 35, versículo 5, ACF, entre aspas, 21, versículo 21. E veio todo homem a quem o seu coração moveu e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou. E trouxeram ofertas alçadas ao Senhor para a obra do tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para vestes santas. 22. Assim vieram homens e mulheres todos, dispostos de coração. Trouxeram fivelas e pentendes, e anéis e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo o homem fazia a oferta de ouro ao Senhor. Exemplo, Êxodo 35, versículo 21, 22, ACF. Abre aspas. Todo aquele que fazia a oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. Êxodo 35, versículo 24, ACF. Abre aspas. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés. Assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Em Êxodo, fecha aspas, Êxodo 35, versículo 29, ACF. Alguns mestres que ensinam a obrigação de dizimar usam as escrituras que declaram que se traga em vez de dar o dízimo, a fim de provar que este é obrigatório. Como veremos a seguir, o dízimo na lei era obrigatório, enquanto as escrituras que mencionam o dízimo antes da lei dizem que este era dado. Vê também a parte 16. Alguns pensamentos sobre Melquisedeque para futura discussão sobre o dízimo antes da lei. Número 2. O dízimo não era em dinheiro, nem baseado no ganho, mas baseado na terra. Se 2 fazendeiros fizessem a colheita de 10 cenouras, ambos seriam obrigados a dizimar uma cenoura. Sobre o sistema agrário do dízimo, não importava se um deles vendesse as 9 cenouras restantes por 5 e outro por $10. O dízimo da colheita não se relacionava ao ganho, mas à terra. O dinheiro era raramente uma coisa dizimada na Bíblia, se é que jamais o foi. Neemias 13, versículo 10 a 13. Para ser realmente bíblico, o dízimo não era baseado no ganho ou no dinheiro, de modo algum. Deuteronômio 14, versículo 22 a 23. 18, versículo 1 a 5 e 26, versículo 12. Neemias 10, versículo 38 e 39. 12, versículo 44. Levítico 27, versículo 30 a 33. Josué 13, versículo 14. O dízimo antes da lei era voluntário, baseado